Céu e Inferno, continuação, segunda parte, capítulo 2. A viúva Fallon, nascida em Wallis. A senhorita Fallon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo em Havre, onde granjeou a reputação de miniaturistas habilíssima. De notável talento, aproveitou primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois da parte dos que a conheceram uma recordação memorável. Era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Fallon, como todos os que têm inato sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal sem dúvida foi ela. Nunca talvez o sentimento de abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações, desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que a vista cansada, por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou em oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela dotadas de alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas de sua existência, proveniente não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que lhe deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com o qual se identificaram no estudo do Espiritismo, e morreu calmamente convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família. E assim como durante a vida declinara de toda e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos, e assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divina. Desencarnou finalmente com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da senhora Fallon, tivemos por primeiro cuidado o de evocá-lo. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o decesso. Tendo como certo que havias de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que me enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante,
Esses olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei, e sinto que sou artista. As minhas aspirações, atinentes ao ideal do belo artístico, mais não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quando trabalho para reproduzir uma obra-prima e digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito chegar das regiões de luz, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã, que perfeita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la, com todo o esplendor sobre vosso mundo deserdado. Isto é o bastante para o artista. E agora a amiga. Por que vos incomodar assim, minha boa amiga? Refere-se à senhora Allan Kardec. Qual o motivo da minha morte? Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrestres, taça esgotada até as fezes. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e planteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tornareis a ver-me, ficai certa. Se parti primeiro, é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, estava, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo em a natureza. Todos temos más tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga. Sentimentos estes de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no mundo invisível. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabeis, contudo, que para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhes as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o precedeu, visto como escapamos de partir junto para o mundo em que me encontro. Alusão à enfermidade de que falara ao Dr. Demeure. Que diria então a companheira amantíssima de nossa existência se os bons espíritos não tivessem intervindo? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós, e qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vô-lo diz: acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver, além mar, se a minha ovelha viajoura aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais para o mesmo fim vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos. Até logo. Viúva Fowlon. Outra comunicação dada no dia 8 de fevereiro de 1865. Para a cara senhora Fowlon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias, na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa.
conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos, certamente, que nesse sentido eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Resposta: é verdade, sim. Porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Eu disse para comigo: pois que és espírita, esquece a terra. Prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace, e pela qual deverás libertar-se desembaraçada e feliz às esferas celestes, onde de futuro irás habitar. Dir-me-eis talvez que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade, uma vez desencarnada, mas o fato é que eu sofrera tanto que deveria expiar as faltas que só da última como das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto, quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Pergunta: descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Resposta: eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo nem o despertar da alma. Nesse estado, fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois lá já não pertences mais à terra. Então recordei-me, e apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amargurei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na inatividade uma fonte de gozos. Pergunta: então deixastes a terra definitivamente? Deixo nela muitos entes queridos para que eu possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra. A visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. Pergunta: a vossa posição de agora poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com o que aqui deixastes? Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficai certo de que na terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para o espírito. Pergunta: que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre espiritismo? Resposta: parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim de vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas. Animamos-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o Espiritismo, isso enquanto aí permanecerdes. Demeuro e vosso amigo, unido ao Espírito de verdade, vos será mais útil ainda,
porquanto é mais sábio e poderado do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor, e assim também vos asseguro o meu concurso sempre e em qualquer parte. Pergunta: de algumas das vossas palavras, pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do Espiritismo? Resposta: enganais-vos. O fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto, aliás, tão importante, que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente, assim acontecerá, e eu me animarei com denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a terra, e conseguintemente ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus das suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá, e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas essas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra. A tal circunstância devei juntar mais a de ter eu uma família a consolar. Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra. Viúva Fallon. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, filhos queridos, às vontades do Onipotente, e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim um manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se nos educardes nos mesmos, são princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibas que os elos que aí nos ligam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos para de novo nos juntarmos quando para vós terminar essa jornada. Caros filhos, cultivai cariosamente essa crença sublime. A vós que atendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo já vos disseram. Porém, a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por assim, por mim tão ardentemente seguidas, quando como vós encarnado.
Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós. Creis na bondade divina. Até sempre. Viúva Follow. Nota: todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade dessas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo, demonstrada de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar ao mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação, em virtude das misérias terrenas, podem conjurá-la, trabalhando para o seu adiantamento. E assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível para instruir-se por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados da morte do que da vida, dos seres que nessa nos foram caros. Retirada pela enfermidade e pelos anos numa pequena cidade do sul, a senhora Follow apenas conservava junto de si uma pequena parte da sua família, estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados. Obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quanto porventura o desejara. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, o Sr. Follow, célebre, corre para perto de cada um, percorre distância sem fadiga, rápida qual a eletricidade, e os vê e assiste às suas reuniões íntimas. Protegendo-os, pode servir-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. É dizer que a sua perspectiva, tão consoladora, ainda tem quem prefira a ideia de uma eterna separação. Um médico russo. M.P. de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido como ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Pergunta depois da evocação. Estais presente? Sim, respondeu. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que em meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Pergunta: bom como éreis, por que sofreste tanto? Resposta: porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Pergunta: a ideia da morte causou-vos terror? Resposta: tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Pergunta: o desprendimento foi doloroso? Resposta: não. Isso que denominais últimos momentos nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Pergunta: e como sucedeu depois? Resposta: tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Pergunta: que regiões habitais? Acaso algum planeta? Resposta: tudo que não seja planeta, constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior,
como esse até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não me chega senão depois de uma série enorme de provas ou por outra de encarnações. Pergunta: deveis ter tido muitas existências? Resposta: nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande foi aquela, é que também esta o foi em necessidade. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num grau elevado, o atingi depois de uma série de combates, dos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim. De mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espírito atrasado, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento de sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter o seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do Espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos no infinito incomensurável. Entrevemos as regiões em que rútilo esplêndido fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível no homem, uma vez que as palavras só exprimem, todos eles, coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção. Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Pergunta: tiveste a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos me digais em que. Resposta: posso ajudar-vos a amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar-nos de aflição. Se a vossa fé se abalar, a qualquer comoção vos perturbar, invocai-me, porque Deus me permitirá vê-lo fazer lembrado, atraindo-vos para ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências, que a própria consciência acusa de culposa, chamai-me antes, porque eu vos ajudarei a enxergar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade e a caridade. Se verificardes ao peso dos próprios sabores, quando o desespero de vós se apodere ainda uma vez, chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, aos quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenha salvo. Em momentos aflitivos, tratai de procurar esses amigos, que dão conselho, apoio, carícia. Pois bem, ficai certos de que no espaço também podeis ter amigos úteis e presentes. É uma consolação poder-se dizer:
Quando eu morrer, enquanto a cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem os do espaço no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Pergunta: por que faço jus a essa proteção que quereis dispersar-me? Eis a razão, a vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. É que como Espírito vos vi do Espírito adepto, sincero e bom médium. Como dentre tantos que aí deixei, foste vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se achegarem pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários, em vos ouvindo também chegará embora mais tarde a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Pergunta: não me julgo digno de tão grande favor. Resposta: mas por certo que bem longe estáis da perfeição. Não obstante o vosso ardor na prática das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência ao instinto de cólera, que aliás facilmente podereis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que eu diga, o perdão das ofensas é uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu, e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contai sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço.